A graça e a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão nos ouvindo. Pastora Sara aqui no canal Oficina de Mulheres, trazendo para vocês questões e dúvidas bíblicas. Sabe aqueles assuntos que você ouve falar há bastante tempo, mas não tem um entendimento mais completo? Ou aquelas coisas que você já viu acontecer, mas ainda não chegou ao entendimento sobre sua vida? Essa é a proposta desse canal. Nós vamos estar agora com dúvidas e questões bíblicas para trazer mais conhecimento. A palavra, ela diz que o povo perece porque falta conhecimento. E hoje nós vamos estar começando com um assunto que traz bastante polêmica, que é o falar em outras línguas. Ou, como dizem os pentecostais, falar em mistério, ou em línguas estranhas. Mas de qualquer forma é um assunto que dá pano para manga. Algumas pessoas acreditam que o falar em outras línguas aconteceu em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Quando os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo desceu e apareceu línguas como de fogo sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar em outras línguas. Várias pessoas de todas as nações estavam sobre aquele lugar e essas pessoas ouviram, cada uma em sua língua materna. E muitas pessoas acreditam hoje que o falar em línguas foi realmente sobrenatural, mas somente para aquele tempo e para aquele povo. Outras pessoas acreditam que o falar em línguas ou variedades de línguas é falar em inglês, francês, espanhol, é falar em outros idiomas. Alguns acreditam no falar em outras línguas, mas que se falar, você precisa interpretar para que todo mundo receba. E outros falam, não, eu posso falar em língua sim, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu posso falar em língua sim. Eu não sei qual desse grupo você pertence, mas hoje nós vamos trazer luz a esse assunto através da palavra, amém? O apóstolo Paulo, há muitos e muitos anos atrás, já tinha esse problema nas igrejas. E ele escreve um capítulo inteiro só para conversar, organizar e arrumar o falar em outras línguas. 1 Coríntios 14. Pega sua Bíblia, confira nas escrituras e vem comigo. 1 Coríntios 14, do 1 até o 5, Paulo vai dizer: segue a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Porque nenhum homem entende, sendo que em espírito ele fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vocês falem em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Então Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios organizando ao falar em outras línguas. Então eu quero que você preste atenção sobre dois aspectos do falar em línguas que está se tratando 1 Coríntios. Algumas pessoas falam, eu posso orar em línguas, o outro não, mas se você orar, você tem que interpretar. Mas notem que 1 Coríntios 14, no versículo 4, ele vai falar bem assim: o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Então, o falar em línguas, ele é uma ferramenta de edificação pessoal. Mas no 5, ele fala bem assim, olha, se você falar em línguas, você precisa interpretar. Porque aquele que interpreta, traduz, traz a revelação do que está falado, está edificando a igreja. Então, Paulo está tratando o falar em línguas como uma edificação pessoal e o falar em línguas como uma edificação coletiva. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, ele coloca dentro do nosso espírito uma habilidade de comunicação para o nosso espírito orar ao Espírito de Deus. E isso aí traz edificação para o nosso interior. Agora, quando nós falamos em outras línguas e interpretamos o que estamos falando, aí já traz edificação coletiva, porque todos entendem aquilo que está sendo falado. Então, o falar em línguas,
ele é uma ferramenta, uma habilidade de comunicação. Sabe, queridos, muitas pessoas falam: Sara, se o falar em línguas, ele é tão importante, por que Jesus ele não falava em outras línguas? Nós precisamos entender algo sobre isso. A missão de Jesus aqui na Terra era implantar o reino dos céus. Enquanto Jesus chegava, ele falava: aqui está chegando o reino dos céus. E Jesus, ele tinha essa missão. Ele veio para estabelecer o reino dos céus na terra. Ele veio para salvar a humanidade. Ele não veio construir a igreja. Tanto que, olha bem, quando Pedro tem aquela revelação de que Jesus é o Cristo, Jesus ele fala: você entendeu? Essa verdade foi te revelada pelo Espírito, e em cima dessa verdade eu edificarei, eu construirei a minha igreja. E Jesus estava falando disso no futuro. Então Jesus ele não veio construir a igreja. Ele falou: eu edificarei a minha igreja. Mas notem que quando a igreja começa a ser estabelecida em Atos 2, Jesus não está mais aqui. Jesus já tinha subido para o Pai. Então ele fala antes o seguinte para os discípulos: olha, eu tenho que ir para que o outro venha. O outro, alguém igualzinho a mim, alguém com as mesmas habilidades. E ele estava falando do Espírito Santo. E quando Atos 2, o Espírito Santo vem sobre aqueles homens, ali está inaugurado a igreja. Então quem edifica a igreja não é Jesus. Jesus é o dono da igreja, amém? Mas quem edifica a igreja, quem constrói a igreja é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele traz naquele momento algo que era muito necessário para os discípulos. O quê? O elo de ligação com Deus. Porque eles tinham perdido o elo de ligação com Deus. Jesus não estava mais ali. Eu não sei se você já parou para ver nos evangelhos quantas vezes Jesus ele se retirava para orar e ele voltava com decisões. Jesus ele se retirava para orar e ele voltava com direções. Tudo aquilo que os discípulos precisavam para se comunicar com Deus estava em Jesus, mas agora Jesus não estava mais ali. E eles precisavam de uma nova habilidade para se comunicar com Deus. Por isso, quando o batismo do Espírito Santo chega, ele ativa, ele traz à vida o nosso espírito que estava morto pelo pecado, coloca uma nova habilidade de comunicação, igualzinha que Jesus tinha com o Pai dentro de nós. E aí a Bíblia vai dizer que o nosso espírito, ele fala com o Espírito de Deus. E nós temos de novo o elo de ligação com Deus que Jesus tinha para edificar a nossa vida. Então, às vezes, as pessoas acham: falar em línguas, eu não preciso falar em línguas. Irmãos, nós precisamos falar em línguas, porque Romanos 8, no versículo 26 e 27, ele vai dar a resposta do porquê você precisa buscar o batismo do Espírito Santo e receber essa linguagem no seu espírito. Porque nós não sabemos orar como convém. A palavra fala bem assim que nós não sabemos orar, nós não sabemos nos comunicar com Deus. Por quê, Sara? Porque a nossa mente, ela é extremamente limitada quando nós vamos pedir. A palavra vai dizer em Tiago que nós não recebemos aquilo que nós pedimos porque nós pedimos mal. Nós não sabemos o que pedir. Às vezes você está pedindo um emprego, você está pedindo uma pessoa para a sua vida e você acha que é aquilo ali que você deve receber. Mas nós não temos essa condição. Mas Deus sabe, porque o Espírito de Deus, ele é onipresente, ele tem essa característica de Deus, ele foi no seu futuro e ele sabe o que é melhor para você. Por isso, amados, nós precisamos orar em outras línguas, porque aí o nosso Espírito, olha o que a palavra vai dizer em Romanos 8, 26, ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. E nesse momento, a nossa mente, ela fica infrutífera. Então tira aqueles pensamentos momentâneos, a nossa carne, ela fica submetida e o nosso espírito começa a orar com o Espírito de Deus. E nós somos extremamente edificados. Agora, orar em línguas e interpretar, irmãos,
que é mais raro do que o orar em línguas, ele já não é uma habilidade de comunicação. Não nossa com Deus, mas de Deus com a gente. Porque quando nós oramos e interpretamos, é Deus traduzindo o que Ele quer falar para a igreja. Mas aí já não é mais uma oração, um diálogo com Deus. Já é algo que Deus quer comunicar à igreja através de um dom do Espírito Santo. E esse aí eu não posso fazer a hora que eu quero. Aí é o dom do Espírito e a palavra vai dizer que Ele vai dar pra gente conforme Ele lhe apraz. Mas Paulo, eu quero deixar para vocês hoje, se você não é batizado pelo Espírito Santo, comece a buscar e desejar essa capacitação. Às vezes umas pessoas me perguntam, mas Sara, uma pessoa que não é batizada pelo Espírito Santo, ela não é salva? Irmãos, eles são salvos, são crentes abençoados, pessoas ungidas, pessoas maravilhosas. Agora, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, recebemos uma capacitação para nós conseguirmos fazer aquilo que nós, na nossa capacidade, não conseguiríamos, que é estabelecer um elo de comunicação com Deus. Nosso vocabulário é muito pobre. Quando nós entramos para falar com Deus na nossa linguagem natural, com o português que é a nossa, nós começamos até com boa intenção e com bom coração. E nós começamos a falar com Deus as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas frustrações, os milagres que nós precisamos. E isso tudo dá 10 minutos. Mas Deus, Ele fala que Ele quer uma vida de intimidade com a gente. Por isso Ele entregou as outras línguas, para que nós possamos fluir mais e mais na presença do Senhor. Por isso que Paulo fala, olha, eu falo em línguas, mas que todos vocês desejem o falar em línguas, mas busquem também interpretar. Por quê? Porque no Evangelho não existe somente a sua edificação. Busque a edificação coletiva, busque traduzir aquilo que você está orando. Peça ao Espírito Santo esse dom para a edificação coletiva do corpo. Então, o que eu quero deixar para você hoje? Eu gostaria, eu vou falar as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14:5. Eu quero que todos vocês falem em outras línguas. Eu desejo que todos vocês falem em outras línguas. E depois Paulo vai falar para a Assembleia, não proibais o falar em outras línguas. Amém? Busque essa edificação pessoal. Busque essa comunicação ilimitada com Deus, que é o seu espírito orando ao Espírito de Deus. E você sabe qual é o bacana de tudo isso? Quando nós falamos com Deus, Deus nunca fica calado. Se quando você abre a boca, o seu espírito está orando com o Espírito de Deus, mas Deus está respondendo dentro do seu espírito em revelação. Amém? Novas direções estão chegando na sua vida através do orar em línguas. Novas direções estão chegando na sua vida através do orar em línguas. A palavra vai dizer que enquanto o homem exterior, ele pode até estar se corrompendo, mas o interior está se renovando dia a dia. Fale em outras línguas. Amém? Busque os melhores dons. A paz do Senhor.